Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? E aí, Dodô, tu tá bem? E a Bárbara também. Então, meus amores, quem é que lembra o que foi que a gente aprendeu ontem? Muito bem, foi sobre o corpo humano, não foi? Onde a gente viu como é que se constitui o corpo humano e também vimos quais os sistemas que fazem parte do nosso corpo. E hoje nós vamos dar início ao nosso conteúdo de matemática sobre números decimais, onde a gente vai ver quais são e como são esses números decimais e como é que a gente sabe quais são, como eles são os maiores ou menores, certo? Então agora vamos lá para as nossas operações de hoje e depois para o nosso conteúdo. Lembrando que hoje temos aula de tio Hernandes depois da aula de tia Bárbara, certo? Então vamos lá! Meus amores, operações de hoje, página 74. Se vocês tiverem com a apostila aí, vocês vão perceber que essa página, ela vem várias operações de multiplicação, onde a Bárbara vai fazer duas, tá? E vocês vão colocar a resposta aí ao lado. Então, aproveita esses espacinhos que tem na folha aí, da apostila, e vai fazendo essas multiplicações, deixando o cálculo, certo? Então, vamos lá. Vou fazer duas multiplicações aqui aleatórias. A primeira dela é 128,4 vezes 4 e 628,4 vezes 2. Então, vamos começar logo por essa daqui. 4 vezes 4, como vocês já sabem, 16, vai, umzinho, baixa a vírgula. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. 3, sobe o 3. 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. 1 vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, fica 513,6, certo? Na nossa segunda operação, 2 vezes 4, 8, baixa logo a vírgula. 2 vezes 8, 16. 6 vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E 2 vezes 6, 12, que vai ficar, ó, 1.256,8. Certo, meus amores? Então, agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Falaremos hoje sobre os números decimais. As frações com 10, 100, 1000 no denominador podem ser representadas utilizando vírgula e são chamadas de frações decimais. Os números decimais são aqueles formados por uma parte inteira e outra fracionária, ou somente pela parte fracionária. Representação dos números decimais. O número 1 representa uma parte pintada de uma figura dividida em 10 partes iguais. 1 sobre 10 é igual a 0,1. O número 4 representa uma parte pintada de uma figura dividida em 10 partes iguais. 4 sobre 10 é igual a 0,4. O número 1 representa uma parte pintada de uma figura dividida em 100 partes iguais. 1 sobre 100 é igual a 0,01. Lembre-se, quando o denominador é 10, lê-se décimos. Quando o denominador é 100, lê-se centésimos. Quando o denominador é 1000, lê-se milésimos. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, separa-se a parte inteira da parte decimal com uma vírgula. Exemplo, 3 décimos. 0,3, o décimo representa uma casa depois da vírgula. 3 centésimos. 0,03. O centésimo representa 2 casas depois da vírgula. 3 milésimos, 0,003. O milésimo representa 3 casas depois da vírgula. Veja alguns exemplos de frações decimais transformadas em números decimais. 117 décimos igual a 11,7. 117 centésimos é igual a 1,17. 117 milésimos é igual a 0,117. 117 10 milésimos. Bom, meus amores, como vocês sabem, hoje vamos falar sobre números decimais. Que números decimais nada mais são do que representações de partes menores que o inteiro.
Separamos a parte inteira da decimal usando uma vírgula. As ordens decimais são décimos, centésimos e milésimos, etc. Por exemplo, se eu coloco aqui o número 1,32, então significa que aqui o 1 é a parte do meu inteiro, certo? E aqui, ó, décimo, centésimo. Então, vai ser 1,32 centésimos. Certo, meus amores? Então, lembrando que fica antes da vírgula, ele sempre vai ser o número que vai medir e significar o inteiro, certo? Tá, gente, de leitura dos números decimais, nós vamos ver assim. Quando é que é décimo? Décimo é quando após a vírgula tem um número. Centésimo é quando após a vírgula há dois números. E no milésimo, quando há, depois da vírgula, três numerais, números. Então, como assim, tia Bárbara? Aqui a gente vai ver o exemplo. A gente viu que antes da vírgula, a gente viu que é o inteiro. Então, aqui vai ser o quê? Um inteiro, certo? E como a gente viu que depois da vírgula só tem um número, então, quando tem depois da vírgula um número só é décimo. Então, é um inteiro e 3 décimos. Certo? Aqui, 1,26. Então, a gente viu que antes da vírgula a gente tem o 1. Então, é um inteiro também. E vimos que depois da vírgula temos dois números. Então, quando a gente tem dois números após a vírgula, a gente usa de centésimo. Por quê? Décimo, centésimo. Então, 27 centésimos. A mesma coisa quando vai ser os milésimos. E a Bárbara vai botar aqui um exemplo de milésimos. 2,124. Então, aqui vai ser o quê? Antes da vírgula inteira. Então, são 2 inteiros, certo? E 124 milésimos. Por que milésimos? Porque, ó, temos depois da vírgula 3 números. 1, 2 e 3. Então, lembrando, quando a gente vê depois da vírgula apenas um número, décimo. Depois da vírgula, dois números, centésimos. E depois da vírgula, 3 décimos, 3 números, milésimos. Lembrando que o que está na frente da vírgula vai ser sempre o numeral inteiro, certo? Bom, gente, quando nós falamos de comparando números decimais, a gente vai saber qual é o maior, prestando atenção na parte inteira, ou seja, no número que vem antes da vírgula. Então, com esses exemplos aqui, a gente vai ver quais são os números decimais maiores, certo? Então, vamos lá. Como a gente vai saber se o número é maior, a gente vai observar o quê? O número inteiro, que é o número que vem antes da vírgula. Então, aqui, quem é maior? O número 3 ou o número 1? O número 3. Então, significa que esse número daqui, ele é maior que esse daqui. Então, 3,14 é maior que 1,9. Quando a gente olha aqui o 2 e o 1, a gente vê que 2 é maior que 1. Então, esse numeral decimal 2,8 é maior que 1,8. Observando aqui a parte inteira, 7, e aqui a gente não tem nenhum inteiro. Então, a gente vê que esse número daqui é maior, o 7,1 é maior que o 0,7. Então, recapitulando. Quando a gente for comparar números decimais, para a gente saber qual deles é o maior, a gente vai sempre observar a parte inteira, ou seja, a parte que vem antes da vírgula. E se ela, qual for o número que ela vem sendo comparado, for maior o inteiro, esse número vai ser o maior, certo? E quando tia Bárbara fala de comparação de números decimais, mas por um acaso, chega lá, a gente vai ver e os números do inteiro são iguais. E aí, como é que a gente vai saber qual é o maior?
Então, quando, feito os exemplos aqui, os números dos inteiros forem todos iguais, nós vamos prestar atenção sempre no décimo e centésimo, certo? O décimo, centésimo, milésimo. Então, no caso, quem é maior, o 25 ou o 18? O 25. Então, aqui é maior. 1,7, 1,4. Quem é maior, 7 ou 4? 7. Então, esse é maior. 0,02 ou 0,002. Aí aqui a gente tem o 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. O 2 e 1, 0. Então, quem é maior? O 2 ou esse 0? O 2. Então, esse daqui vai ser o maior. Quando a gente tem números inteiros diferentes, vamos prestar atenção quem é o inteiro maior. Mas quando, como nesse caso aqui, temos inteiros iguais, temos que prestar atenção nos números que vêm após a vírgula, para ver se eles são maiores ou menores. Certo, quarto ano? Nós vamos fazer uma revisão do que a gente viu aqui hoje. Vimos números decimais, né? Onde a gente viu que a parte que fica na frente da vírgula sempre será o inteiro e os números que vêm após da vírgula serão sempre os décimos, centésimos e milésimos. Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso, não é? Então, quando vem o número após a vírgula, décimo, 2 números após a vírgula, centésimo e 3 números após a vírgula, milésimo. Quando a gente vai fazer a comparação de números decimais, quando os números dos inteiros eles são diferentes, nós vemos quais são qual é o inteiro maior, né? E ele será necessariamente o número decimal maior. Mas quando os números do inteiro vierem iguais, nós vamos prestar atenção nos números após a vírgula, ou seja, nos décimos, centésimos e milésimos, onde a gente vai ter que prestar atenção qual é o número maior e assim vamos saber quais são os números decimais maiores, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Agora, vocês vão ficar com a aula de inglês de tio Hernandes e tia Bárbara espera vocês daqui a pouco no Google Meet e amanhã no nosso canal, certo, meus amores? Beijo e até amanhã. Hello, quarto ano! How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? O teacher espera que todos vocês estejam muito bem, porque o teacher está, ó, great. E hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre um assunto bastante legal. Mas antes, queria perguntar se vocês gostaram do nosso drive-thru. Sim? Gostei muito de ver vocês lá, tá certo? De conversar com alguns de vocês, de abraçar alguns de vocês. Foi muito bom vê-los pessoalmente, tá certo? Alguns eu não tinha visto pessoalmente ainda, mas outros eu já tinha visto, tá certo? Então, eu só queria agradecer muito a quem foi falar comigo, a quem tirou foto, tá certo? Queria dizer também que foi muito especial pra mim. Combinado? Então, gente, vamos lá nos preparar? Peguem seus materiais, peguem seu livro, seu caderno, seu lápis, sua caneta e vamos bater um papo sobre um assunto que eu acho que vocês vão gostar bastante. Let's go? Eu acho que vocês já pegaram seus materiais, o seu livro, seu caderno, etc. Vamos falar sobre os esportes. Teacher, esse não foi o assunto da semana passada? Sim, de fato foi o assunto da nossa semana passada. Mas lembram que semana passada eu disse que o assunto era um pouco grandinho e a gente teria que dividir ele em 2 semanas? Então, foi isso que aconteceu. O assunto de esportes é um assunto um pouco extenso, porque existem muitos esportes. Então, o teacher decidiu fazer desse jeito, que é pra ficar mais fácil para vocês. Imagina vocês, em uma semana só, ter que aprenderem 12, 14 esportes. Seria meio estranho, né? Então, o teacher decidiu dividir por isso. Mas hoje teremos a última parte de esportes e lá no Meet nós teremos tanto o assunto do primeiro vídeo quanto o do segundo. Ou seja, um especial de 2 por 1, tá certo? Vamos lá? Hoje teremos 7 esportes diferentes, tá certo?
Lembrando que eu vou colocar sempre imagens e como se escreve, vocês devem escrever. Combinado? Tudo que aparecer por aqui por cima, vocês escrevem no caderno. Por isso que é importante vocês pegarem um caderno e escreverem tudinho certo. Ok? Eu vou querer ver o caderno de vocês lá no Meet, que é pra saber se vocês estão anotando tudo direitinho mesmo. E pronto. Vamos lá, gente. O primeiro esporte é um que deveria ter ficado para o primeiro vídeo, porque é o esporte mais famoso daqui do Brasil, tá certo? Mas o teacher acabou fazendo o quê? Cortando do vídeo. Ô teacher, você tá doido? Pois é. Mas eu vi que eu tinha cortado e trouxe ele pra cá e ele vai ser o primeiro de hoje. O que eu estou falando é de soccer. Soccer. Soccer significa futebol. Soccer, futebol. Tá certo? Que é o esporte mais famoso daqui do Brasil. Pronto. Escreveram? Temos também Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1, teacher. Isso mesmo. Fórmula 1 é o Fórmula 1, tá certo? Que é aquela corrida. Isso é um esporte também, teacher? Sim, é um esporte, tá certo? Pronto, então, Fórmula 1, Fórmula 1, tá certo? Temos skating. Skating. Skating significa patinar. Nem andar de skate não, teacher. Não. Skating é patinar. Patinar, patinação, tá certo? Então, skating, patinação. Combinado? Agora, 2 dividido em 1, vocês vão ver. Vamos falar agora sobre tênis. Tênis. Aquele que a gente calça? Não, esse aí não. O tênis que eu tô falando é o esporte tênis. 2 raquetes, 2 pessoas, uma bola e uma fica jogando para outra. Combinado? Então, gente, tem 2 tipos de tênis. Tem o tênis comum, que é numa quadra de tênis normal, mas também tem o table tennis. Table tennis, que é o tênis de mesa, tá certo? Table tennis, tênis de mesa. Então, tênis e table tennis, tá certo? Pronto. Temos agora o ride a horse. Ride a horse. Que é, andar de cavalo, tá certo? Andar de cavalo. Isso é um esporte, teacher? Sim, esse esporte é muito comum e ele se chama hipismo, tá certo? Então, ride a horse. Ride a horse. Pronto? Temos agora uma atividade de casa, que eu quero ver hoje ainda, tá certo? Vocês vão fazer rapidinho. O que, teacher? Eu quero que vocês escrevam numa folha o esporte favorito de vocês, se vocês praticam algum, né? E eu quero também que vocês desenhem alguma coisa desse esporte. Ah, eu gosto de tênis, então eu vou e desenho uma raquete. Eu gosto de futebol, então eu desenho uma bola de futebol. Combinado? Então, eu vou querer ver esse desenho hoje. Combinado? Essa aula foi bem rapidinha, que foi só um complemento da aula passada. Mas eu espero que vocês tenham guardado e escrito na cabecinha de vocês e no caderno. Combinado? Agora o teacher se despede de vocês e espero ver todos vocês aonde? Lá no Meet. Isso mesmo. Então, bye!